PDI, PPI, PPC, manuais, regulamento, do que todos esses documentos tratam? E qual a importância deles dentro de um processo de credenciamento da instituição ou de autorização de curso? A gente que trabalha em instituição de ensino já nos deparamos muitas vezes com uma dúvida. Quais são os documentos necessários para receber o MEC numa visita em loco? Visita de credenciamento, visita de autorização de curso? O vídeo dessa semana vai falar exatamente sobre isso. Quais são os documentos necessários que a gente tem que deixar disponível para o Ministério da Educação na hora da visita. Portanto, não deixe de curtir esse vídeo, passe para o máximo de amigos que você conseguir da nossa área e vamos ao tema dessa semana. Bom, muitas vezes a gente falou aqui no canal sobre provas documentais. Mas o que são essas provas documentais? Do que elas tratam? O vídeo dessa semana, então, vai falar exatamente sobre isso, né? A gente sabe que no dia da visita do MEC, no dia da visita em loco, quando os avaliadores vão até a instituição de ensino, eles passam um dia dessa visita só analisando o documento, né? Geralmente a visita ali dura 3 dias, o primeiro dia você tem as reuniões, a visita e tal, e o segundo dia é só a leitura de documentos, às vezes o segundo e o terceiro dia é só a leitura de documentos. Então são inúmeros documentos que a instituição oferece ali para o Ministério da Educação avaliar, e esses documentos são o que a gente chama ali de provas documentais, que a gente já falou várias vezes aqui nos nossos vídeos. O que tratam essas provas documentais? Essas provas documentais são a prova de que a instituição de ensino está oferecendo aqueles cursos, está oferecendo aquela estrutura, ou vai oferecer de forma documentada. Então eu tenho que ter documentos que comprovem ali que aquela instituição está em funcionamento ou vai funcionar da melhor forma. O Ministério da Educação, seus avaliadores vão analisar esses documentos e vão dar um parecer ali que é dentro daquele instrumento avaliativo. É o que a gente sempre fala, eles vão nos instrumentos avaliativos e vão analisar se o seu documento está de acordo com os instrumentos avaliativos. Se tiver, você consegue ali a sua nota 4, nota 5. Se não tiver, infelizmente você não vai conseguir a nota ali para o credenciamento ou para autorização de curso. Basicamente, com esses documentos que a gente vai falar aqui, você já vai estar preparado para receber o Ministério da Educação ali naquela visita em loco, tá? Então vamos começar. Primeiro documento a gente já falou aqui sobre ele, mas vamos fazer uma divisão, né? Que é o plano de carreira, né? A gente já falou aqui sobre o plano de carreira. Só que o plano de carreira, ele pode ser dividido em duas esferas. O plano de carreira docente e o plano de carreira do corpo técnico administrativo, né? O plano de carreira, como a gente já falou, é basicamente o seguinte: você está apresentando para o Ministério da Educação qual a sua estrutura de planejamento daqueles funcionários que trabalham ali na sua empresa, que é a sua instituição de ensino, e o que você tem como plano para esses funcionários. Então, no que diz respeito ao corpo docente, qual o plano que você tem ali para eles evoluírem de repente, professor 1 para professor 2, o tempo de casa que aqueles professores vão ter alguma remuneração diferenciada, eventos, cursos que você proporciona para aqueles professores. E no que diz respeito ao corpo técnico administrativo, que são os funcionários mesmo ali, né, a parte acadêmica, a parte financeira, qual é esse planejamento? De repente, um funcionário entra como júnior, depois ele vai para pleno, depois vai para sênior. Ou o funcionário entra numa determinada função de ajudante, daqui a pouco ele vai para a secretaria. Então, esse plano de carreira é um documento onde você evidencia qual o plano que você tem ali para os seus funcionários no decorrer ali da sua instituição, né? Então, o Ministério da Educação quer saber qual o planejamento que você tem para os funcionários ali naquela instituição de ensino. Outros documentos importantes aqui são os manuais, tá? Os manuais são mais de um, então vamos citar alguns aqui. A gente tem o manual do tutor, né? No manual do tutor tem explicando tudo, quais são as tarefas do tutor ali dentro da instituição de ensino. Então o tutor vai responder ticket de aluno, o tutor vai responder TCC, estágio. Então você tem um conjunto ali de regras que você apresenta para o seu tutor e o seu tutor sabe o que ele tem que fazer ali dentro da instituição. Manual da equipe multidisciplinar. Equipe multidisciplinar a gente já falou aqui. É aquela equipe que produz o EAD, que produz a parte do material didático, plataforma. Então, a equipe multidisciplinar, você tem que ter também um manual explicando como que é a formatação dos conteúdos, como que é a estrutura da plataforma, como que é ali a sua trilha de aprendizagem. E no caso da equipe multidisciplinar, tem aquele outro documento que a gente já falou aqui também, que é o plano de ação.
né? Você vai desenvolver aquilo ali que está no manual, mas tem que ter um plano de ação com um cronograma pré-estabelecido para aquilo, tá? O outro documento também é o manual do docente, a mesma coisa do tutor. O docente precisa saber quais são as funções dele ali dentro da instituição. É lógico, ele sabe que a função dele é ensinar, mas às vezes você tem ali um plano de ensino que ele tem que seguir, às vezes você tem algumas normas da instituição que ele tem que seguir. Então, o manual do docente é explicando ali para o docente quais são as normas que ele tem ali dentro da instituição. Então, é um outro documento de manual. Manual da LMS, muito importante também. A gente já fez um vídeo aqui falando sobre a LMS Simple, né? Vocês podem visualizar aqui também. Mas o manual da LMS é explicando quais são as funções da LMS, né? Que a LMS, que a gente sabe, é o Sistema de Gestão Acadêmico. Então, ali vai ter como se fosse um manual de instruções, de que forma que a LMS funciona, como que você cria um curso nela, como que você emite um boleto, explicando para o corpo técnico-administrativo ali, para os professores, como eles operam aquela LMS, que é um software, né? Então, você tem esse manual aí do LMS também para entender como que é a estrutura e o funcionamento daquele sistema de gestão acadêmico de vocês, tá? Manual muito importante, talvez um dos mais importantes aqui é o manual do aluno. Esse manual do aluno, ele tem que estar no AVA do aluno, né? O aluno, ele precisa saber qual que é a jornada dele dentro da instituição. Então, o aluno tem que saber, quando eu termino o meu curso, eu tenho que fazer aqui o TCC. Qual que é o processo para eu fazer o TCC? A quem eu recorro para fazer o TCC? Então o aluno também vai perguntar como que eu faço para emitir um boleto. Aí vai ter isso dentro do manual do aluno. Sobre as atividades complementares, como que elas funcionam? Então o manual do aluno vai dar para o aluno um conjunto de instruções da jornada dele inteira dentro da instituição, tá? Então o manual do aluno tem que estar lá no AVA, preparado para o aluno, para quando ele tiver alguma dúvida, como se fosse um FAQ, ele vai lá e tira as dúvidas dele, tá bom? Manual do TCC e do estágio. O manual do TCC é explicando o passo a passo do aluno dentro do TCC e dentro do estágio. Como que funciona o TCC? Eu crio um primeiro documento, mando para o professor tutor para ele fazer uma análise e me dar uma devolutiva. Depois que eu faço que ele faz aquela devolutiva, eu corrijo, passo para ele novamente para ele validar. É assim que funciona? Então, todo TCC e todo estágio tem um fluxo ali de comunicação e um fluxo ali de cronograma. E esse manual do TCC e do estágio vai descrever exatamente qual que é esse fluxo, já que toda instituição tem um fluxo diferente, né? O do estágio é a mesma coisa. De repente eu tenho que mandar um vídeo criando um plano de aula e mandar para o meu professor. Ou um arquivo onde eu relato como que é a minha experiência dentro da sala de aula. Mando esse arquivo para o professor. Então, esses manuais ali do TCC e do estágio vão estar descrevendo qual que é o processo do aluno para ele criar o TCC e qual é o processo do aluno ali para ele criar o estágio, tá? Então, os manuais são basicamente isso, são um conjunto de regras, conjunto de informações, manuais de instruções para os alunos, professores e toda a comunidade acadêmica tirar dúvidas e ver qual que é o procedimento ali dentro da instituição de ensino. Um documento também bem importante, dentro do contexto principalmente do credenciamento de instituição, né, quando você vai credenciar a sua instituição, não um curso, é o planejamento para expansão de polos. Por que esse documento é importante? A gente está falando aqui principalmente de cursos EAD. Se eu sou de São Paulo, eu vou oferecer um curso EAD lá para Minas Gerais, lá para Amazonas, lá para Pernambuco, eu vou ter alunos à distância, né? Eu vou ter um aluno que eu estou em São Paulo, meu aluno vai estar em Pernambuco, por exemplo. Quando eu tenho essa estrutura, eu preciso ter um polo de atendimento para o aluno lá em Pernambuco. Porque imagina, o aluno tem uma dúvida, tudo bem, ele consegue resolver pela plataforma. Mas digamos que o aluno quer visitar a estrutura da instituição, ele quer tirar uma dúvida de forma pessoal ali, ele quer ter contato com a instituição. Então ele tem que ter um polo, ele tem que ter uma referência daquela instituição lá na cidade dele, no estado dele, tá? Então quando você cria um documento de plano de expansão de polos, você está falando para o MEC basicamente o seguinte, eu não tenho agora, eu tenho uma instituição aqui em São Paulo, mas eu estou planejando colocar um polo em Minas Gerais,
estou planejando colocar um polo na Bahia, estou planejando colocar um polo no Pará, por quê? Porque eu quero expandir meu EAD para esses estados. E eu expandindo o meu EAD para esses estados, eu quero que meus alunos estejam assistidos. Então, o plano de expansão é basicamente isso, você explicar para o MEC qual que é a sua ideia regional para a sua instituição ganhar o Brasil inteiro, tá? Então, um documento bastante importante ali também, dentro da estrutura documental e das provas documentais. Regimento da faculdade. O regimento da faculdade é um documento onde é aplicado o conjunto de regras, né? O regimento daquela instituição. Então eu vou ter, por exemplo, regras de vestimenta, eu vou ter regras de convívio, regras de horário. Então é um documento onde eu vou colocar ali meu conjunto de regras, tanto para os professores, quanto para os alunos, quanto para o corpo técnico-administrativo e mostrar para eles, ó, a nossa instituição tem regras, tá? Nossa instituição tem regras e elas têm que ser seguidas. Você não pode infringir aqui o nosso regulamento. Então, você cria esse regulamento, deixa de uma forma visível para que toda a comunidade consiga visualizar e consiga ver e todo mundo consiga trabalhar ou estudar ali dentro da estrutura que foi proposta ali pela instituição de ensino. Portarias de nomeação. Esse daí também é um tema bem importante. As portarias de nomeação é o seguinte, por exemplo, a gente tem a CPA, a gente tem o NDE, que a gente já falou aqui, que são órgãos que constituem ali a faculdade. Ah, de repente você tem uma CPA que ela dura 2 anos ou 3 anos. Você vai precisar mudar aquela CPA ou vai precisar mudar aquele NDE. Então as pessoas que faziam parte ali naquele momento já não fazem mais parte, são outras pessoas. Você tem que criar, evidenciar esses documentos de nomeação mostrando para o Ministério da Educação. Até a data tal era uma equipe de CPA, por exemplo. E daqui para frente vai ser outra equipe. As pessoas são essas, ter a assinatura dessas pessoas, comprovando que realmente elas aceitaram participar da CPA ou do NDE, e aí você vai mostrar para o MEC esses documentos, que a partir de tal data, quem é responsável pela CPA é essa equipe. Pode ter até 2 documentos, de repente você está passando por uma visita de reconhecimento de curso, e antigamente era uma CPA, e agora é outra CPA, você vai mostrar os 2 documentos, ó. Está aqui a nomeação da minha CPA e a partir da data tal, a minha CPA sofreu modificações, são essas outras pessoas. Então essas nomeações ali de CPA, NDE, colegiado, tem que estar ali presente para o MEC visualizar isso daí. Atas, todo mundo sabe do que se trata, né? Mas as atas que estão aqui dentro do conceito de credenciamento de curso, autorização de curso, você sabe do que se trata? Então vamos lá. Essas atas são as atas que mostram que todas aquelas reuniões, todos aqueles eventos que você está propondo ali dentro da sua documentação para o MEC aconteceram. Então, equipe multidisciplinar, você tem que ter atas comprovando que aquelas pessoas participaram daquela reunião da equipe multidisciplinar, onde, por exemplo, escolheram qual vai ser o material didático. Então, as pessoas estavam presentes, assinaram aquela ata. Depois teve uma outra reunião ali da equipe multidisciplinar também para decidir acessibilidade no material didático. Você tem que ter aquela ata comprovando. Então, se você coloca isso na documentação, no plano de ação e você não tem atas, de nada funciona, tá? Vamos dizer CPA. A CPA ali a gente tem aquelas reuniões ali semestrais, trimestrais, só que não adianta ter só as reuniões ali, porque se você não evidencia aquilo ali para o Ministério da Educação, você não consegue falar para ele só de boca, ó, teve uma reunião da minha CPA tal data. Não, você não pode colocar isso. Você tem que ter as atas mostrando que realmente naquelas datas as reuniões aconteceram. Então, uma série de atas tem que estar lá disponível para o Ministério da Educação. Ata do NDE, ata de reunião do CPA, ata de reunião da equipe multidisciplinar, ata de reunião do colegiado, todas essas atas. É uma folha simples onde você coloca só o registro do que foi colocado ali naquela reunião, do que foi discutido, as pessoas que participaram e a assinatura delas. Basicamente isso. Plano de contingência. Plano de contingência é um documento onde você mostra para o MEC que você está preparado para contingências, para problemas que vão acontecer dentro da sua instituição. Então, por exemplo, a internet caiu, né? Os alunos estão lá estudando, a internet caiu. Você tem que ter um plano para isso, né? Ó, se a internet caiu, tem uma redundância de internet aqui que eu vou acionar na hora e os alunos não vão ficar prejudicados. Ah, plataforma EAD. A plataforma EAD deu algum problema, eu tenho aqui uma redundância também de servidor que vai entrar e o aluno vai conseguir estudar.
Então, o plano de contingência, ele é baseado nisso, né? Energia, né? Como que funciona se eu estiver fazendo ali no laboratório de informática, fazendo uma prova e cair a minha energia? Tem que ter ali um no-break que vai fazer toda a restauração ali da energia para o aluno não ser prejudicado. Então, o plano de contingência é esse documento que você evidencia para o MEC. Ó, eu posso ter problema, que todas as instituições podem ter problema, né? Só que eu tenho aqui um planejamento para enfrentar esses problemas. Vamos falar um pouquinho agora do plano de expansão e manutenção de equipamentos. O plano de manutenção e expansão de equipamentos, ele trata do seguinte: qual que é a organização que a sua instituição tem para repor equipamentos e repor softwares, por exemplo, né? Então, tá, você tem ali os computadores, eles estão sendo utilizados há 5 anos ali dentro daquela instituição. E aqueles equipamentos, eles começam a dar defeito, né? A gente tem que ter um planejamento onde a gente vai evidenciar de que forma a gente vai fazendo a modificação daqueles equipamentos. Ah, um data show que está velho. Então, isso aí tem que estar documentado. A cada 2 anos, eu faço uma manutenção preventiva, digamos, no meu equipamento. Eu faço uma manutenção preventiva nos meus softwares. Ah, eu consigo constatar a partir daquela manutenção que aquele equipamento vai precisar de troca daqui a 6 meses. Então eu já documento isso, porque isso aí vai estar atrelado à questão financeira da instituição, que ela precisa se preparar para isso, por isso que tem que ter um planejamento, não pode ser de uma hora para outra eu chegar, ó, preciso comprar 30 computadores. Não. Isso aí tem que estar mapeado para a gente pensar na saúde financeira da instituição. Então, mapeando isso, colocando planos, colocando metas ali de substituição de equipamentos, substituição de software, a instituição pode se organizar para que faça, no determinado momento, aquela substituição daquele software. Então tem que ter um documento que mostre como que você pensou essa atualização de software e essa compra ou manutenção de novos equipamentos. Falemos aqui um pouquinho agora sobre os regulamentos. Bom, existem vários regulamentos ali da instituição no que diz respeito ao credenciamento e autorização de curso. Um deles é, por exemplo, o regulamento da biblioteca. Então, é as boas práticas que você quem tem que utilizar tem que se valer na biblioteca. Empréstimo de livro, ele funciona você consegue pegar o livro hoje, tem que entregar tal data. Uso de computadores ali, a pessoa que tem ali para atender você, o software que tem para você pesquisar livros. Então você tem acesso no seu AVA, no AVA do seu aluno, a esse regulamento de como trabalhar na biblioteca. Regulamento, por exemplo, de laboratório de informática, sobre uso, sobre normas de cuidado com aqueles equipamentos, sobre acesso a dados, né, que o aluno não pode ficar acessando qualquer site que ele quiser ali dentro do laboratório de informática. Então, é um regulamento que explica para o aluno quais que são as normas de uso daquele laboratório de informática. Regulamento de atividades complementares. Então, o aluno também tem que ter lá no AVA dele explicando quais são as horas que ele precisa ter de atividades complementares, quantas horas são, como ele faz para entregar aquelas horas, se é via plataforma ou é pessoalmente, para ele entender a quantidade de horas que ele precisa cumprir ali na graduação dele, por exemplo, e a quantidade de horas que ele já cumpriu para ele começar a se policiar e no decorrer do curso dele, ele fazendo todas essas atividades complementares. Regulamento de pesquisa e extensão também, uma coisa que é muito importante, está muito em voga hoje em dia na educação à distância, a pesquisa e extensão. Então o aluno, ao entrar dentro da instituição, ou a comunidade também a se deparar com a instituição via site, ela tem que ter acesso a esse regulamento da pesquisa e extensão. Como que funciona a pesquisa e extensão? Qual que é a função da pesquisa e extensão ali dentro daquela instituição de ensino? O que o aluno pode fazer dentro dessa questão da expansão, da extensão da prática dele acadêmica para a prática comunitária? E, ao contrário, a mesma coisa, a comunidade acadêmica, de que forma que ela consegue interagir com os alunos, com professores ali dentro da instituição. Então, esse regulamento aí da pesquisa e extensão é muito importante também, tem que estar muito claro, pode estar no site, além de estar no AVA do aluno ali e com acesso também ao corpo técnico administrativo e aos professores. Bom, PPI. O que é o PPI? Vamos falar um pouquinho então. O PPI é o Plano Pedagógico Institucional. Isso daí é um documento muito importante também, ali que o MEC analisa ali de forma criteriosa. É o documento onde você vai propor como que as práticas pedagógicas da sua instituição, né? Então, de que forma que o aluno, qual que é o formato de nota do aluno, né? Para o aluno conseguir uma nota, ele precisa fazer, de repente, a prova, uma atividade, um fórum.
Quais são as outras composições de nota do aluno? De repente ele faz uma atividade extracurricular, ou de repente você tem uma prova unificada no final do semestre, né? Então, o PPI, ele é um documento que ele mostra para o aluno, né, e para o MEC, para a comunidade acadêmica, de que forma que são desenvolvidas as práticas pedagógicas naquela instituição, tá? De que forma os professores montam as aulas, de que forma o coordenador do curso organizou aquele curso para que atendesse aquela comunidade acadêmica, aquele aluno, seguindo as diretrizes do Ministério da Educação, tá? Então o PPI é um documento muito importante também, que tem que estar lá disponível, que o MEC vai analisar. PPC, a gente vai fazer um vídeo aqui depois só falando sobre o PPC e a organização dele. Mas o PPC é o projeto pedagógico do curso. Então, principalmente quando você vai ter uma visita ali de autorização de curso, esse documento é muito importante, porque você está criando um projeto para mostrar para o MEC. MEC, olha, esse é o projeto do meu curso. Se você autorizar meu curso, esse é o projeto que eu tenho aqui pensado para os meus alunos. Ou se eu estou numa visita de reconhecimento, esse é o projeto que eu estou seguindo aqui para os meus cursos, tá? Nele você vai ter a matriz curricular que você escolheu, a bibliografia que você escolheu, como vão ser as práticas pedagógicas, número de alunos que você pensa para aquele curso. Então, é o projeto de curso. E lembrando que quem é um dos principais responsáveis pela elaboração desse documento é o nosso NDE, o Núcleo de Docente e Estruturante, tá? Então o PPC é o projeto do curso. Você está mostrando para o MEC, ó, o projeto do meu curso de letras é esse daqui. Então é um dos documentos bem importantes mesmo. Quando a gente vai ter uma visita, por exemplo, de recredenciamento, de credenciamento, você tem que pegar os PPCs de todos os cursos. Digamos, se eu tenho 6 cursos funcionando ali, eu tenho que mostrar os PPC dos 6, para o MEC ver o projeto dos 6 cursos que eu estou oferecendo ali dentro da minha instituição de ensino. Por fim, vamos falar então agora do PDI. O PDI é o Plano de Desenvolvimento Institucional. Nós vamos fazer um vídeo aqui também falando sobre o PDI, quais são suas funções ali dentro da instituição, tá? O PDI, então, ele é dividido em várias partes, né? Ele tem vários eixos ali que a gente precisa seguir. O primeiro eixo que a gente pode citar é o perfil da instituição. O perfil da instituição vai versar sobre onde que aquela instituição está situada. Qual que é a importância daquela instituição dentro do contexto da comunidade, né? Vai falar um pouquinho sobre a história daquela instituição ali dentro daquela comunidade, tá? Então esse seria um primeiro eixo que tem que constar ali dentro do seu PPC. O segundo eixo que pode constar ali é o projeto pedagógico, né? O projeto pedagógico é basicamente o que a gente falou aqui até agora. Quais são as políticas pedagógicas que a instituição tem para oferecimento de todos aqueles cursos. De que forma que ela vai formar um egresso, né? O egresso é aquele aluno que sai formado para o campo de trabalho, ali para o mercado de trabalho. Então, de que forma que ela trabalha o projeto pedagógico dela com atividades, com eventos, com estrutura ali que o aluno vai ser mais competitivo no mercado de trabalho, tá? O terceiro tópico que também pode ser contemplado ali dentro do PDI é a questão das políticas acadêmicas, né? Quais são as políticas acadêmicas daquela instituição, de que forma ela estrutura o seu NDE, de que forma ela estrutura ali a sua matriz curricular para que os alunos tenham um aproveitamento melhor dentro daqueles cursos ali que vão ser oferecidos. E um outro ponto também que pode ser colocado, que é muito importante, é a questão da infraestrutura, né? Então, como que é a infraestrutura da instituição? Quais são as opções ali de acessibilidade? Quantos laboratórios de informática tem? Quantas bibliotecas tem? As salas de aulas, como que elas foram desenvolvidas para receber, de repente, aluno com necessidade especial, aluno com obesidade? Então, quais são as regras de convivência ali, os ambientes de convivência que você tem dentro daquela instituição para o aluno e para a comunidade acadêmica em geral participar. Eventos também, às vezes você vai ter eventos dentro da sua instituição e ela tem que estar preparada para receber a comunidade acadêmica dentro daquela estrutura dela, né? Bom, é basicamente isso, né? Uma coisa que é muito importante também a gente ressaltar aqui, que quando a gente vai ter aquela visita lá do MEC, os avaliadores vão até a sua instituição, esses documentos vão ser divididos ali em blocos, né? A gente vai pegar as pastinhas e vai colocar aqueles documentos lá. É muito importante o coordenador de curso, o PI, a pessoa ali que está envolvida dentro dessa estrutura, está se comunicando o tempo todo com os avaliadores para ver se eles estão localizando os documentos, se eles estão precisando de alguma coisa. Porque às vezes acontece do avaliador não achar aquele documento e de repente colocar no relatório dele que não achou ou que não tem. Então é muito importante
perguntar, vocês estão com alguma dúvida? Teve algum documento que vocês não acharam? Para a gente não ter esse problema e o documento tá ali fidedigno a o que a instituição apresentou no que diz respeito a essas provas documentais, tá? Bom, por enquanto é isso. Muito obrigado aqui. Espero que esse tema tenha sido relevante, né? Espero que o que eu tenha falado aqui tenha sido importante aí para a estrutura da sua instituição de ensino. Não deixe de curtir o vídeo e passar esse vídeo aí para o máximo de pessoas da nossa área aí que você conhecer, que isso ajuda muito o nosso canal. Por enquanto fico aqui e até a próxima.